Não é falar do Stonewall, por exemplo, nós da CSP Condutas tivemos uma experiência para lá de desastrosa com a direção da parada em 2008, ou 2000, eu sou péssimo para ano, acho que foi 2008. Que nós tínhamos um caminhão da CSP Condutas na parada de São Paulo e por ordem da direção da parada de São Paulo, o nosso caminhão foi retirado pela polícia e vários companheiros nossos, Zé Maria, que todo mundo conhece, presidente do PSTU, Altino, que é presidente dos sindicatos metroviários hoje, vários companheiros foram presos com um caminhão. Eu particularmente, a polícia escoltou o caminhão, fui para fora da cidade praticamente. Isso se transformou uma parada gay. A nossa parada gay é essa que meteu a porta para conquistar direitos. Para quem não conhece Stonewall aqui é o bar de Stonewall, é um boteco, literalmente. Um boteco dos mais pés sujos, desse passagem. Todo mundo que conheceu o Stonewall fala que o local é indecente, o banheiro é inusável. Mas tem uma entrevista, tem um filme chamado A Rebelião Stonewall, também disponível na internet, que aí tem um depoimento das pessoas que viveram em Stonewall. E tem uma saba muito legal, que foi uma das mulheres que mais agitou a história, que ela fala o seguinte: Stonewall era o lugar perfeito para se começar uma rebelião, porque quem estava lá não tinha nada a perder. Era um povo que já tinha sido expulso de casa, vivia na rua, era chincalhado de todo lado, e quando veio, então eles conviviam cotidianamente com a repressão. Quem frequenta o lugar gay e lésbico aqui sabe que a polícia entra, invade, faz qualquer coisa. Certo? Eles conviviam com isso. Um belo dia, no dia 28 de junho, essa coisa das prisões direto, no dia 28 de junho, a polícia invadiu o local, e ao invadir o local foram recebidos literalmente a pancada. Foi uma coisa maravilhosa, que eles colocaram a polícia para fora. Depois a polícia tentou entrar de novo, eles prenderam a polícia dentro do bar. Cercaram o bar inteiro. E foram 4 dias de rebelião. 4 dias. A polícia fugiu no primeiro dia. Para quem vê esse filme é muito engraçado, porque quando a polícia tem que retomar, como eles conheciam a geografia do local, a polícia vinha por um lado, eles corriam para outro. Aí a polícia ia correndo, aí eles vinham pela outra rua de trás. Então, a polícia não sabia quantos são, de onde vêm, onde estão. E o que o povo, pouca gente do movimento LGBT conta hoje. Não foi só uma rebelião. Foi uma rebelião que virou a primeira noite, a segunda noite fazer o quê? Panfleto. Eles fizeram um panfleto maravilhoso, saíram por toda Nova York panfleteando. No dia seguinte, quem estava na rebelião? Os Panteras Negras, os grupos feministas, os grupos da esquerda americana, os socialistas americanos. Foram eles que deram continuidade ao segundo dia de luta, ao terceiro dia de luta, ao quarto dia de luta. E essa luta, felizmente, não acabou, porque como resultado de Stonewall, e aqui tem uma coisa que eles denunciavam no processo, a polícia, os corruptos, os capitalistas, e assim ia. E o que mais desceu para nós? A primeira marcha do orgulho LGBT foi um ano depois, e depois se estendeu. Aqui é o Gay Liberation Day 70, aqui é o de 71, e eles vão se espalhando. É nesse período, inclusive, se formam os grupos, para quem acha importante todos conhecerem, que está preocupado com esse tema, o Gay Liberation Front foi o grupo gay com a plataforma mais radical que nós conhecemos, que tinha aliança permanente com o movimento negro, com o movimento trabalhador, e aí todo mundo viu que o Milk é fruto desse processo, e fruto do... Para todo mundo deve ter visto o Milk, o filme, ele é resultado desse processo, ele é eleito em 74, e a morte dele é parte da contra-reação que vai se formando nesse período. Só para... E aqui é uma adoração, o Cocteau, que é aquele cara que fez o filme que eu mostrei lá atrás, aqui era ele com a Angela Davis. Vocês têm ouvido falar de Angela Davis? A Angela Davis foi uma pantera negra. Ela que inclusive usou pela primeira vez o termo Black Power. Ela saiu numa passeata, saiu numa entrevista, e alguém perguntou: mas por que seu cabelo é assim? Porque ela falou assim: meu cabelo é assim porque esse cabelo tem poder, esse é meu Black Power. E aí isso cria a história toda. Então essa coisa de um viado radical e uma pantera negra, e o James Baldwin, que é um cara excepcional, negro, gay, também jogado pro lixo da história do ponto de vista da literatura, da cultura e assim por diante. Para concluir, gente, isso tudo, essas coisas chegaram no fundo. Porque isso tudo tem a ver com... eu estou passando. Isso tudo tem a ver... Isso deu abertura... Só queria chamar uma última coisa aqui. Nós, de lá para cá, dos anos 60 para cá, nós tivemos uma série de outras coisas acontecendo. Aqui no Brasil, eu não vou entrar em detalhes, eu sou parte, como eu sou antigo, eu comecei a militar exatamente em 78, eu morava no ABC, e eu entrei para uma organização política que deu origem ao PSTU hoje em 81, então eu sou bem
bem antigo mesmo. Mas a vida é assim, né? Pelo menos é como experiência, fazer o quê? Além dos anos. Porque eu participei do início do movimento gay aqui no Brasil, dos primeiros anos do movimento gay. O movimento gay teve um episódio no 1º de maio de 81, que para mim é marcante, eu queria um pouco encerrar com isso. Em 81, quando o movimento gay estava surgindo, houve um grupo chamado Somos, que foi organizado com o apoio da Convergência Socialista, que era a organização política da qual eu fazia parte. Esse grupo era um grupo gay que tinha o pessoal da Convergência, tinha outros vários setores unificados aí. No 1º de maio de 81, havia greve no ABC, o ABC estava em greve, a greve metalúrgica e tal. E aí, no dia 1º de maio, o movimento se reuniu, teve uma reunião para decidir o que fazer durante o 1º de maio. Um setor decidiu que a melhor coisa era ir para um piquenique no Jardim Botânico da cidade. E foi um setor, inclusive, bastante grande. O outro setor, dirigido pelo pessoal da Convergência, pelo James Green, que hoje é um intelectual dos Estados Unidos, propôs, a partir da linha da Convergência, que nós fôssemos para o estádio da Vila Euclides, que era onde se fazia a Assembleia dos Metalúrgicos do ABC, dirigidas por Lula na época, com 70, 80 mil pessoas. Foi uma das cenas mais impactantes que eu já fiz na vida. Imagina um grupo de mais ou menos 50 viados lésbicas, entrando no estádio com 70 mil trabalhadores, o pessoal pensa, e aqui é morrer. O que os outros nos diziam é o seguinte: a peãozada vai matar vocês. Quando vê um bando de viado entrando lá, não vai sobrar ninguém, vai sobrar cartaz, não vai sobrar ninguém. E de repente, um silêncio gigante, foi impactante de fato, porque eles entraram com uma faixa: os homossexuais apoiam a luta dos trabalhadores, a segunda faixa, os homossexuais ao lado da greve metalúrgica. Então, duas faixas enormes. Quando o povo viu aquilo, silêncio absoluto no estádio. De repente, cara, vem um aplauso, e a peãozada de pé aplaudindo aquele negócio, que aquilo mudou a história, do ponto de vista do que nós lutávamos, para onde nós lutávamos e o que nós queríamos. Por que eu queria encerrar com isso? Porque essa disjuntiva, esses dois caminhos, o piquenique ou a luta, o piquenique ou o estádio, a aliança com os passarinhos ou a aliança com os trabalhadores, em última instância, que está colocada para nós hoje em dia. Com quem nós vamos nos aliar para lutar contra a homofobia, contra o racismo e o machismo? Porque qual o problema hoje? Mesmo aqueles setores que estavam com a gente lá atrás nos anos 80, que construíram o movimento LGBT, construíram o movimento negro, construíram o movimento feminista, hoje, infelizmente, decidiram lutar com os passarinhos. Ou se aliar a esse mundo. É o Brasil sem homofobia, que está cheio de homofobia, é uma lei da Maria da Penha que não garante os direitos das mulheres, não aprisiona aqueles que têm que ser aprisionados. Um estatuto da igualdade racial. Vocês devem saber que o governo Lula e da Dilma, o lulismo, como eu digo, ele conseguiu a proeza de aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, do qual foi retirado todas as citações da palavra raça. Não tem, é o Estatuto da Igualdade Racial que não tem a palavra raça. Em acordo com a mesma bancada evangélica da coisa do PLC. Retirou o direito dos quilombolas, retirou qualquer coisa. Então, isso para mim é lutar com os passarinhos. É ficar olhando para o mundo como se nada estivesse acontecendo. Certo? Nós não podemos continuar nesse caminho. Eu acho que a ANEEL e aqueles que estão preocupados com a luta concreta têm uma responsabilidade hoje, que é recolocar a luta no seu devido lugar. E o devido lugar da luta contra a homofobia, no meu entender, só pode ser a luta, primeiro, ao lado de todos os oprimidos. Eu cada vez mais estou preocupado com uma coisa que, infelizmente, a própria dinâmica da história nos últimos, desde o neoliberalismo e a ideologia neoliberal fragmentou tudo. Fragmentou os espaços, fragmentou a cultura, fragmentou tudo. Inclusive uma fragmentação entre nós, mulheres, negros e homossexuais. A primeira coisa que nós temos que retomar é a ideia de que nós somos parte da mesma luta. A luta contra a opressão. Agora, mais do que isso, uma ideia para mim ainda mais importante, que nós somos parte de uma luta que só pode ser travada ao lado dos explorados. E particularmente para a juventude isso é fundamental. A juventude tem sua plataforma própria, tem suas reivindicações próprias, tanto dentro da universidade quanto nas escolas, em todos os cantos. Mas tem uma plataforma da juventude, a juventude tem que lutar pela sua liberdade. Agora, eu acho fundamental que nós compreendamos que a luta pela liberdade só tem um caminho, só tem uma saída possível, que é ao lado dos trabalhadores, ao lado daqueles que lutam contra a exploração. Pelo que eu tentei demonstrar, vocês viram que sempre quem se alia com aqueles que estão em movimento para mudar a história, nós conquistamos direito. E sempre que mas se nós damos prosseguimento a isso, nós conseguimos implementar um projeto de sociedade diferente, eles vêm para cima de nós. Então, é assim que se move a história. Marx que diz a frase: a história da humanidade é a história da luta de classes.
E a nossa história também, como gays, lésbicas, negros, mulheres, é a história da luta de classe. Por mais que tenham mulheres burguesas, negros, poucos, mas burgueses, gays, alguns burgueses, eles têm outro compromisso. A história deles é outra. Agora, a maioria de nós, a maioria gay, a maioria lésbica, a maioria mulher, a maioria negra, só tem uma saída, que é se unificar com os trabalhadores, que são a maioria da população, e construir um projeto conjunto. Inclusive, não sejamos ingênuos e tontos, pensar o seguinte, que também os trabalhadores são nossos aliados de primeira mão, que não tem nenhum problema em relação a isso, pelo contrário. Os trabalhadores da Videoclites, foi a primeira vez que eu tinha ouvido viado na frente falando, eu sou viado. E foi importante aprender. Agora, obviamente, a ideologia burguesa, preconceituosa, discriminatória, está enfiada aos trabalhadores. Mas também é nosso papel, e esse é o papel da ANEEL, inclusive, levar para dentro das escolas, levar para as fábricas, levar para os locais de trabalho, esse debate, para que nós também consigamos ganhar os trabalhadores para a nossa pauta. Agora, para ganhar os trabalhadores para a nossa pauta, nós temos que ser aliados de primeira hora da luta cotidiana pela mudança do mundo que interessa a todos nós. Excedi o tempo para variar, mas eu espero que eu tenha colocado as coisas para a gente poder dar uma conversada. Valeu.